Muita gente adora ter animais de estimação em casa. Eu sou um. Alguns preferem gatos, outros cachorros, e ainda há os que gostam de animais mais exóticos. Eu esqueci de falar das pessoas que escolhem, inclusive, animais selvagens e perigosos para viverem ao seu lado. Recentemente, eu contei para vocês a triste história de uma família que criava um leão dentro de um apartamento. Mas o final dessa história, infelizmente, acabou em morte. Dessa vez, eu quero contar para vocês casos emocionantes de amizades entre animais selvagens e pessoas. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Para começar, eu quero contar a história emocionante de um brasileiro que fez amizade com um pinguim. A história desses dois começou em 2011, quando o pescador João Pereira de Souza encontrou Dindim, como ele chama o pinguim, em uma praia perto de sua casa. O problema é que o animal estava coberto de óleo e parecia que não viveria muito tempo. João, pensando em salvar a vida do pobre animal, o levou para casa, onde deu todos os cuidados e o alimentou com sardinhas. Depois de recuperado, Dindim ainda passou 11 meses vivendo no quintal de João. E conforme o tempo passava, os dois iam se apegando cada vez mais. João sabia que um dia Dindim teria que partir. E quando esse momento finalmente chegou, João teve uma surpresa. A ave não queria ir embora de jeito nenhum. Após deixar o animal na praia, João percebeu que o animal o seguia de volta para casa. Apenas depois de muito tempo, o animal finalmente seguiu seu caminho. Então, esse foi o fim da amizade entre João e Dindim? Hum. Na verdade, no ano seguinte em que o pinguim foi embora, ele viajou 8.000 quilômetros e voltou até a casa de João. Nos anos seguintes, ele fez a mesma coisa. João e Dindim passam boa parte do ano juntos e, de tempos em tempos, o pinguim vai para o mar, passa meses e depois volta para viver na companhia do seu grande amigo. Achou engraçado a relação de amizade entre o pescador e o pinguim? Imagine então uma família que cria, ou melhor, criava um crocodilo dentro de casa. Esse é o caso de Irfan, um homem que mora em Bogor, uma cidade da Indonésia. Um dia, ele viu alguns jovens vendendo um pequeno animalzinho, que media cerca de 10 centímetros. Esse pequeno animal era um crocodilo, que foi vendido para Irfan por mixaria e ganhou o nome de Kojak. O problema é que esse animal cresceu, até que virou um enorme crocodilo, de quase 3 metros de comprimento e que pesava cerca de 200 quilos. Você consegue imaginar como é assustador viver com um crocodilo? Para a família de Irfan, Kojak era como qualquer um deles, parte da família. Ele se alimentava com 2 quilos de peixe por dia. E por ser um animal selvagem, ele acabou devorando os gatos dos vizinhos que adentraram sua casa. O crocodilo viveu muitos anos com a família, e eles até davam banho no réptil, escovando seu espesso couro. Porém, um dia a fiscalização local ficou sabendo que Irfan criava o crocodilo dentro de casa. Como na Indonésia é proibido criar crocodilos dentro de casa, Kojak teve de ser transferido para um parque de safaris em Bogor. A família ficou arrasada quando soube que o animal precisava ser levado, mas entenderam que esse seria o melhor para ele. De vez em quando, Irfan e sua família costumam visitar o amigo. Um caso parecido aconteceu nos Estados Unidos, especificamente em Lakeland, na Flórida. Uma mulher chamada Mary Thorne criava um jacaré chamado Rumble. E não era qualquer jacaré. O animal costumava andar vestido com roupas e fazer companhia para sua dona enquanto ela passeava de moto. Porém, há alguns anos, Rumble cresceu demais. Chegou a medir 1,80 m. Ele viveu mais do que uma década com Mary. Mas as autoridades começaram a criar problemas para Mary. Depois de muita negociação com o estado da Flórida,
Mary finalmente conseguiu a licença para criar o jacaré, desde que ela encontrasse um lugar maior para o animal viver. Na verdade, Rumble é uma grande estrela. Às vezes, sua dona o leva para festas e outros eventos, onde ele se torna o centro das atenções. Além disso, as redes sociais estão repletas de fotos de Rumble. Algumas onde ele está usando roupas, outras onde ele aparece ao lado de bebês. Apesar de ser um jacaré, Mary afirma que Rumble é mais manso que muitos cachorros por aí e que as crianças adoram brincar com ele. Para ela, Rumble pode até parecer inofensivo, mas ele não deixa de ter uma aparência assustadora. Bom, se você gosta de histórias emocionantes envolvendo animais, escuta essa. Há alguns anos, um gorila chamado Kiwibi e seus irmãos foram capturados por caçadores. O destino desses animais era o mais cruel possível: ficar aprisionados em zoológicos pelo resto da vida. Porém, a polícia acabou descobrindo todo o plano e prendeu os caçadores. Tempos depois, os jovens gorilas foram enviados para a Inglaterra, para o zoológico Howlett's, onde Damien, o tratador, cuida dos animais com muito amor e carinho. Lá, Damien e Quibi se tornaram grandes amigos. Damien cuidava e brincava com o filhote de gorila, até que ele cresceu o suficiente para ser libertado na natureza. Quibi foi então levado para o Gabão e libertado na natureza. O gorila se adaptou logo à vida selvagem e parecia não sentir falta de Damien. Porém, 5 anos depois que ele estava vivendo na natureza, Damien voltou até o Gabão e resolveu fazer uma visita a seu velho amigo. Nessa época, Quibi já era um gorila adulto, extremamente forte, e caso não reconhecesse Damien, poderia machucá-lo. Mas quando Quibi viu Damien, ele reconheceu seu amigo de infância e foi até ele. O reencontro ficou ainda mais emocionante quando Quibi chamou sua família para conhecer Damien. Sean Ellis, um naturalista britânico, também já viveu uma experiência incrível com animais selvagens. Ele é pesquisador de lobos e viveu por quase 7 anos em uma tribo no oeste dos Estados Unidos. O objetivo era aprender mais sobre esses animais, tanto que, entre esses anos, ele os observou para entender melhor o comportamento de uma matilha. O mais curioso dessa história é que, depois de conseguir se aproximar dos lobos, Ellis passou 2 anos como membro de uma matilha, entendendo exatamente como tudo funciona entre eles. Sobre a alimentação, ele disse em entrevista que compartilhava da alimentação dos demais membros de sua matilha e que cada grupo de animal comia uma parte. Os animais alfa, que eram os líderes, iriam sempre comer o coração, o rim e o fígado, enquanto ele costumava ficar com tórax e pescoço. Depois, ele voltou para a Inglaterra, adotou 3 filhotes de lobo que tinham sido abandonados e os levou para viver no Parque da Vida Selvagem Combe Martin. Como ele tinha observado uma matilha por 7 anos, Ellis assumiu o papel de líder dos filhotes. Ele compara a família dos lobos à sua própria, dizendo que foi criado pelos pais e também pelos avós, assim como os lobos são. Ellis acha que isso parece criar um equilíbrio natural, onde os menos experientes ganham experiência e conhecimento por terem um animal mais velho para guiá-los. Depois de viver experiências incríveis, Ellis escreveu um livro chamado Aceito entre Lobos, onde ele descreveu tudo o que aconteceu durante os 2 anos em que ele viveu com esses animais. Além disso, ele também foi o foco de documentários como Viver com o Lobisomem, da Animal Planet, e Um Homem entre Lobos, da National Geographic. Por último, quero falar do caso de uma garotinha chamada Gabi Mann. Ela é habitante da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e tem uma amizade um tanto incomum com corvos. A relação começou em 2011, quando a garotinha tinha 4 anos e deixava cair migalhas dos seus lanches no chão. Os corvos
começaram a ir sempre no mesmo local atrás das migalhas. E pouco tempo depois, Gabi passou a alimentar os pássaros propositalmente. Quando chegava da escola, havia uma fila de corvos esperando pacientemente pelo almoço. Para retribuir a generosidade da amiga, os corvos começaram a levar presentes para a garotinha, como botões, peças de metal, miçangas, entre outras coisas que eles encontravam. Até alguns anos, ela já contabilizava centenas de presentes, que eram guardados cuidadosamente dentro de potes e caixas. Muitos especialistas dizem que nunca viram isso antes. Corvos retribuindo uma pessoa como se fosse uma forma de agradecer o que ela faz por eles. Para Gabi, eles são muito mais do que amigos. Alguns deles são considerados da própria família. E você? Conhece alguma história legal sobre amizade entre humanos e animais selvagens? Espero que tenham gostado. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau!